gente, boa noite a todos. Eu estou aqui, meu nome é Cristiane Spadoni, junto com a minha colega, a doutora Andréa Cianfarano, nós somos médicas radiologistas da Clínica IMAX e estamos recebendo hoje, convidamos para essa conversa sobre biópsia mamária, a doutora não mais importante do que a doutora Tereza Cristina Cavalcanti, que é uma patologista com uma experiência muito grande em mama, em patologia mamária. E a gente vai ter um monte de pergunta para fazer para você, Tereza. Se prepare. Mas assim, a biópsia mamária é um tema extremamente extenso. Então não teria como a gente discutir tudo, falar tudo sobre ela. Então a gente decidiu trazer informações, fazer uma conversa para pacientes, esclarecer dúvidas. Porque biópsia mamária, no meio médico, no meio médico a gente faz muita biópsia e a gente considera um procedimento simples, mas quando você recebe um laudo, um diagnóstico de um nódulo de mama e que o médico fala você vai ter que fazer uma biópsia, aquilo para você é como se estivesse caindo num buraco negro. Para a maioria das pessoas, elas nunca tiveram contato com ninguém que fez uma biópsia, nunca precisaram fazer uma biópsia. Então, o que eu vou esperar dessa biópsia? Como é isso? Então, é uma ansiedade, gera um estresse muito grande. E isso, a gente trabalha com isso há tanto tempo, a gente vê todo dia, aquela tortura que é a paciente chegar aqui para fazer uma biópsia. Então, a gente queria, trazer informações que mostrassem, que tem uma luzinha no final daquele túnel, daquele buraco negro, uma luz. Quando a gente sabe o que vai acontecer, isso já reduz a nossa ansiedade, Você sabe o que vai esperar. Então, foi esse o objetivo da nossa conversa, Então, mas antes da gente ir para tentar responder algumas perguntas que nossos pacientes nos fazem todo dia, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a nossa especialidade. Quem são esses médicos? O radiologista e o patologista. Porque quando a mulher aparece com um nódulo de mama, ela sabe que ela vai procurar, a maioria sabe, vou procurar um especialista, um médico especialista em mama, ou um mastologista, ou um ginecologista. Mas ela não sabe que junto com esse médico existe toda uma equipe, que são os radiologistas especializados em mama, os patologistas, e toda uma equipe que vai ajudar esse médico a ter uma conduta mais adequada para essa paciente, no tratamento dessa paciente. Então, eu gostaria que a doutora Tereza começasse nos contando quem é o patologista e qual é a formação desse médico. Tá. Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com vocês e a gente trocar ideias a respeito da experiência que a gente tem. Nós trabalhamos já há algum tempo e realmente é muito importante a gente vestir o sapato de vocês, pacientes, para poder entender o que realmente se passa na cabeça de vocês e o que vocês esperam da gente. Muitas vezes vocês nem sabem o que esperam da gente e eu acho que essa é uma das maiores questões, é o medo do desconhecido. O patologista, explicando a nossa formação, é um médico e o patologista trabalha num laboratório, mas esse laboratório não é aquele laboratório que faz exames de sangue, exames de urina e exame de fezes. É o laboratório onde o patologista fica, via de regra, atrás do microscópio ou no centro cirúrgico e o objetivo dele é fazer diagnóstico. Hoje em dia, o papel do patologista passou a ser extremamente importante porque, além do diagnóstico, nós temos inúmeras ferramentas que auxiliam no tratamento e podem informar em relação qual ao prognóstico. E essas são informações muito importantes e que devem ser colocadas para vocês, mulheres ou alguns poucos homens, no tempo certo e na forma adequada. Tereza, quanto tempo você estudou para ser patologista? Foram, até que eu pudesse começar a minha atividade como patologista mamária, foram 13 anos. 13 anos estudando. Estudando, exatamente. E isso é uma coisa que não para nunca, porque a gente está sempre estudando.
A gente está sempre se renovando. Hoje em dia você não pode ficar uma semana sem tentar se orientar e saber o que está acontecendo ao redor da gente em termos de diagnóstico, tratamento, porque medicina hoje é multidisciplinar. Nós precisamos ter correlação e falar a mesma língua para poder oferecer o melhor para as nossas pacientes, né? André, agora você vai contar um pouquinho da nossa especialidade. Quem é o radiologista? Então, o radiologista é um médico que ele é especializado em diagnóstico por imagem. Então, isso inclui todos os tipos de exame que tira foto, vamos dizer assim. Então, é a mamografia, o raio-x, a ressonância, a tomografia e a ultrassonografia, que é todos esses exames é o único exame que o médico realmente, o radiologista, executa o exame junto com o paciente, né? Como a gente está falando em mama, né? A gente tem um foco maior na mamografia, na tomossíntese, que é um tipo de mamografia que a gente faz várias fotos a cada 1 milímetro para enxergar melhor em tridimensional essa mama, e a ultrassonografia, né, que é aquele exame que a gente faz com aquele aparelhinho que todo mundo conhece, que é para ver nenê, também a gente vê mama e a gente está sempre procurando nódulo. A gente não está procurando só o que está normal, a gente está procurando o que está errado para tentar ajudar da melhor forma possível. E a ressonância magnética também, o radiologista ele consegue ter um aspecto diferente das lesões. A ressonância magnética tem as suas indicações, né? Isso a gente vai orientando de acordo com como a gente vai descobrindo as alterações nos exames. E eu acho que é importante ressaltar, né, que o radiologista que se dedica à mama, ele vai ter que dominar todos esses métodos. E não só os métodos de imagem, como ele vai ter que entender um pouco do que acontece no diagnóstico da paciente, né, na parte clínica, quanto da patologia e também do tratamento. Né? Então, por isso que a gente trabalha junto. É uma coisa que as pacientes sempre perguntam, quando a gente faz o resultado, a gente dá uma nota. Então, na mama, a gente sempre dá a nota que a gente chama de BIRADS, né? Essa nota, ela é como se fosse assim, a gente coloca o BIRADS 1, uma mama normal, o BIRADS 2 são achados benignos, o BIRADS 3 são achados que a gente pode acompanhar, que o aspecto de imagem ele não é preocupante a ponto de precisar fazer uma biópsia. Isso fica restrito a partir do BIRADS 4, né? Então, a gente avalia o aspecto da lesão, a gente vê o grau de suspeição dessa lesão e dá essa nota, e junto com o seu médico, junto com o mastologista, vocês vão decidir. Agora é o momento, realmente, a médica radiologista ou o médico radiologista olhou, achou que essa lesão merece ser melhor avaliada e indicou uma biópsia, então vamos realizá-la. Antes da gente começar com as perguntas, inclusive quem tiver perguntas pode, né, mandar nos comentários ou inbox para que a gente possa ter acesso, né, e tentar responder. Claro que se forem perguntas que não são pertinentes ao tema biópsia mamária, a gente pode combinar de fazer uma ou outra live sobre, né, esses outros temas, né, que hoje a gente vai tentar falar só sobre biópsia mesmo, né, e só com foco realmente na paciente. Então, antes de começar com as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de biópsia, né, que as pessoas nem sabem, mas existem vários tipos de biópsia, né. A biópsia ela pode ser cirúrgica quando o médico leva o paciente então até o centro cirúrgico para que se retire uma pequena quantidade de material, e aí vai para o laboratório e a doutora Tereza então vai dizer se aquele material tem células cancerígenas, ou, né, tem o câncer ou não tem. Essa é a biópsia cirúrgica. E a outro tipo de biópsia é a biópsia percutânea. O que é? Que a gente faz a biópsia através da pele. Isso a gente pode fazer no consultório ou nas clínicas especializadas. No consultório se faz quando a lesão é palpável, quando a gente sente o nódulo. Quando a gente não sente, e que hoje a gente vê muitos casos, a gente pega as lesões tão pequenininhas que não dá para sentir, então a gente faz a biópsia guiada pela imagem, né, pelos métodos de imagem. A menos invasiva e também com mais restrições até de indicação é a punção aspirativa, que é feita, eu trouxe até aqui, né, com uma agulhinha muito fininha, é mais fina do que a que a gente colhe sangue, tá? Então, o objetivo dessa punçãozinha é só
fazer uns movimentos e colher um pouquinho de sangue onde vem as células do nódulo. Fazer uma raspagem. Faz uma raspagenzinha. E aí, normalmente a gente não usa anestesia nesse procedimento, por quê? Porque é uma picadinha. É a mesma picada da anestesia, né? E a anestesia pode, inclusive, atrapalhar. O que a gente usa para quem tem maior sensibilidade, uma pomadinha anestésica também pode ser utilizada, a gente tem à disposição. Quando a gente vê que é assim, muito perto, por exemplo, né, do mamilo, que dói mais, claro que a gente pode até usar a anestesia, mas normalmente não há necessidade, né? Então é só uma agulhinha muito pequena. Isso também é usado para a gente esvaziar cistos. Cistos são bolhas de água que, quando muito grandes, elas podem incomodar, ou quando elas se inflamam também incomodam. E então a gente usa esse método e aspira o líquido dentro da seringa para melhorar os sintomas. Melhorar os sintomas, né? Então vamos dizer, a coisa muito mais simples, né? Utilizada mais realmente para cistos, né? Dolorosos, ou então linfonodos, ou alguns casos especiais. A mais comum é que a gente chama de biópsia de fragmento, ou o nome de biópsia com agulha grossa, que eu acredito que seja um nome infeliz, porque a agulha não é tão grossa assim, né? Mas é apavorante, né? Porque falam lá biópsia de fragmento ou biópsia com agulha grossa. Aí a pessoa já fica... É porque aquela é a agulha fina, então para diferenciar daquela chama essa de grossa. Devia ser biópsia com agulha mais grossa, um pouquinho. Mais grossa, né? E menos fina. Menos fina. Pra gente obter, a gente usa essa agulha nessa pistolinha, né? Porque ela tem uma molinha e ela dispara e automaticamente saem os fragmentos ali, mas é coisinha pequena, muito pequenininha mesmo, né? Você não vai tirar um pedaço da mão. As pacientes se assustam com o tamanho da agulha, mas ela é grande assim porque ela tem um mecanismo dentro dela. Ela não vai tudo isso dentro da mama, não, gente. É só a pontinha lá. Então, e aqui também tem um problema, né? Porque isso daqui, ele faz um barulho. Faz barulho. Tá? Ó, olha o barulho que ele faz. Então, esse barulho também é assustador, né? Eu acho, todo mundo acha que se assusta, né? Mas a gente explica, ó, vai fazer o barulhinho, tá? Um barulho de grampeador. É importante que a paciente não se mexa, tá? Porque quando ela se mexe, ela pode, né? Claro, machucar, sangrar um pouquinho mais. Então, a gente pede que ela fique bem tranquila e sem se mexer, né? Claro que para fazer essa biópsia aqui, a gente utiliza anestesia local, né? A anestesia local é feita com uma agulhinha de insulina, né? Os diabéticos quantas vezes eles levam picadinhas no dia com essa agulhinha, né? A gente vai fazer uma só na paciente e ali já pronto, fez a anestesia. O que dói na mama é a pele é muito dolorida, então a gente realmente faz anestesia para que a agulha entre sem a paciente ter dor, né? Essa biópsia de fragmento, ela pode ser feita com esse tipo de pistola ou com um aparelho que faz um vácuo, então a gente chama de mamotomia, né? E então tem uma agulha um pouquinho mais grossa. Todas essas biópsias, elas são feitas dependendo do exame que demonstra melhor a lesão. Então, por exemplo, se a lesão é bem vista no ultrassom, a gente vai guiar essa agulha pelo ultrassom, né? O aparelho de ultrassom leva a gente até o lugar certo. Isso a gente faz muito para nódulos. Quando é microcalcificações, que é aqueles pontinhos bem pequenininhos, né? Que a gente não consegue ver nem no ultrassom, aí sim a gente tem que fazer pela estereotaxia, que é um aparelho de mamografia. Aqui na clínica a paciente fica deitadinha, com a barriga, né, assim, de barriga para baixo, com a mama cai num buraquinho, que é onde a gente faz a biópsia. E pode também ser feita por ressonância magnética. Sempre a gente tenta fazer pelo ultrassom, porque é um método muito confortável, é mais barato, é mais rápido. Então, sempre que a gente consegue ver a lesão, a gente vai tentar fazer pelo ultrassom. Cris, as pacientes ficam muito preocupadas. Vai doer quando for fazer a biópsia? Então, como a Cris mostrou, que vai doer a picadinha da anestesia e tem gente que nem sente isso, né? Porque a agulha ela é muito, muito fininha, né? Durante o procedimento, enquanto a gente faz a biópsia, a gente toma atitudes para evitar que faça hematoma, porque a gente está mexendo lá dentro. Então, nesse momento, a gente pode apertar
um pouquinho para conter esse hematoma, e quem tem a mama mais sensível ou o nódulo já está dolorido, daí sim vai doer. Dói um pouquinho, mas não é. Eu acho que a compressão suportável. é mais doloridinha do que realmente a biópsia, né? Tereza, na tua experiência, assim, você que faz tanta biópsia, né? Qual a frequência de ter um hematoma? É bastante infrequente, né? São raros os casos. E eu acho que quanto maior o calibre da agulha, maior a chance de você ter um hematoma. E depende também muito do tipo de lesão. Tem lesões que são mais vascularizadas e eles têm uma tendência a sangrar um pouquinho mais, e em função disso existe então um risco maior ou menor de aparecer esse hematoma, né? A gente também não tem assim experiência, né? São muito poucos os casos que a gente teve esse problema realmente com hematoma, infecção também, são o que poderia acontecer, né? Que seria hematoma ou infecção. Então, são assim, eventos raríssimos mesmo em todos os artigos publicados, em congressos, né? Sempre os relatos são assim que a biópsia é muito segura. O que a gente orienta são os cuidados após a biópsia, né? Isso já é um após, né? Fazer compressas de gelo, o gelo ele vai ser anestésico, vai evitar de dor, então a pessoa não precisa tomar remédio para dor depois da biópsia. O gelo ele evita de aumentar o hematoma, a pessoa tem que fazer repouso, ficar quietinha, seu dia de rainha ali, não vai fazer faxina, aproveitar que está de folga do trabalho, porque também não vai voltar para o trabalho, né? Então vai ficar quietinha ali em repouso, se cuidando, se recuperando do procedimento, né? E nos dias seguintes cuidar bem com curativo, né? Não deixar ficar úmido, não deixar molhado para não dar infecção. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu, como patologista, quanto mais tecido, quanto maior for a amostra, mais fácil fica o meu diagnóstico. Eu tenho mais elementos para analisar. Em relação à biópsia com agulha grossa e a mamotomia, qual seria a superioridade e as indicações da mamotomia? Olha, a mamotomia a gente sempre procura fazer quando o agrupamento ou as microcalcificações agrupadas, aqueles pontinhos, é muito pequena a lesão, né? Então, uma lesão que tem assim abaixo de 5 milímetros, aí a gente tem indicação da mamotomia, porque aí a gente pode também colocar um clipezinho. Então, se eu tirar todo aquele grupo, eu tenho como saber aonde eu fiz a biópsia. Na core, a gente já deixa para lesões um pouquinho maiores, né? E também depende muito de contraindicações da paciente, né? Então, se a paciente tem que utilizar aspirina, então é uma coisa que a gente recomenda para a paciente que, se o clínico autorizar, que ela não use aspirina por uma semana para fazer o procedimento. Não é uma contraindicação absoluta, mas facilita não ter sangramento no momento, principalmente da core biopsy, porque ali, quando sangra um pouquinho, a gente espalha as calcificações. Então, de preferência, né, que ela, né, se puder, que se faça isso, né, mas não é uma contraindicação absoluta. Também a gente recomenda que suplementos vitamínicos que também facilitam também o sangramento, então seja que a gente pare pelo menos uma semana antes de fazer o procedimento. Né, essas são as recomendações pré. Uma outra coisa que pode atrapalhar fazer a mamotomia, né, até a core biopsy, que é a biópsia com aquela agulha mais grossinha, né? Pela mamografia, às vezes a gente não consegue alcançar a lesão pelo aparelho, né? Ou então a espessura da mama, quando a gente comprime, porque a gente faz a biópsia, é como se fosse uma mamografia, então a gente aperta a mama. Então, às vezes a mama fica tão fininha que a agulha da mamotomia não entra ali, não tem passagem espaço. Ali. Como ela faz um vácuo, ela pode puxar a pele, ela pode machucar mais do que ajudar. Então, aí a gente recomenda fazer outro tipo de biópsia. Tereza, depois que a gente tira o material, então vai para o laboratório. E o que acontece lá? Por que tem aquele tempo que a paciente tem que esperar para ter o seu resultado? Porque parece, né, que quando você está esperando o resultado de biópsia, 1 minuto vai levar horas, né? Então, o que acontece? 1 minuto pode ser uma eternidade, né? Um dia, então, nem se fala. 5, 10 dias, então, é uma tragédia. Mas, realmente, a atividade do patologista é extremamente artesanal.
e a gente depende de uma série de fases. Tem a fase pré-analítica, que é antes de chegar ao patologista, onde a gente precisa preparar esse material. Então, o material vai num frasquinho com líquido, que é formalina tamponada, e esses fragmentos, primeiro eles têm que ser tirados desse frasquinho e tem que ser descritos o número de fragmentos e as características desses fragmentos. Se eles são amarelados, se são brancos, são rosados. Isso já nos demonstra algumas características que a gente vai encontrar na microscopia. Depois que é feita essa descrição, esse material é colocado numa cápsulazinha histológica, é um tipo de uma etiquetinha, de plástico, onde a gente coloca esses fragmentos dentro dessa cápsula, identifica tanto por fora quanto dentro dessa cápsula, e isso vai num aparelho que é chamado histotécnico. Esse histotécnico tem a finalidade fazer com que a gente consiga fazer uma lâmina desse material. Então eu tenho que tirar toda a água desse material e ele tem que ficar transparente para poder entrar, então, a parafina penetrar nesse material, e daí eu tenho condições de fazer um bloquinho. Que o bloco de parafina, eu tenho esses fragmentos que eles já estão parafinados, e daí eu faço um tijolinho de parafina, que é como eu vou conseguir fazer a lâmina. Então eu vou fazer cortes fininhos desse bloquinho, e só aí ele é corado, depois é colocado uma colinha, é colocada uma lamínula, e só depois que ele vai para o patologista. Chegando na mão do patologista, tem casos que a gente consegue definir imediatamente, dando o diagnóstico, indo para a digitação, e esse laudo pode sair em 48 horas, dependendo da urgência desses laudos. Normalmente, a gente precisa de 4 a 5 dias, e esses prazos às vezes precisam ser alargados quando a gente não encontra a lesão que se esperava fazer correlação com o exame de imagem. Esse é o principal caso quando a gente tem microcalcificações. As microcalcificações são extremamente trabalhosas, tanto para o radiologista quanto para o patologista. Então, para começar, se existe um nódulo, todos os fragmentos são colocados num frasquinho só. Se existe microcalcificações, o radiologista tem a melhor forma de fazer é separar os fragmentos que estão com as microcalcificações dos que não estão das microcalcificações, porque os de maior interesse são esses que têm as microcalcificações. Então, depois da biópsia, vocês radiografam aqueles fragmentos, separam os fragmentos e acondicionam em frascos separados. As microcalcificações, os fragmentos com as microcalcificações daqueles que não têm as microcalcificações. Muitas vezes essas microcalcificações são extremamente pequenas e são tão diminutas que a gente tem que fazer inúmeros cortes. Nós costumamos fazer inicialmente já 3 níveis de corte para diminuir a chance de ter que fazer uma demora maior para as pacientes, para não provocar uma ansiedade maior nas pacientes. Mas em 30% a 40% dos casos, mais ou menos, as calcificações não aparecem nesses fragmentos. E daí a gente tem que fazer novos cortes, esse bloco volta todo o processo. Desde que a gente fez o bloco, então daí ele vai ter que ser cortado, feito novas lâminas, volta para o patologista. E isso aí faz com que haja uma demora maior para o resultado. Por que isso é importante? Porque é importante que eu encontre as microcalcificações que são o alvo do exame. A preocupação do exame é porque as microcalcificações, existem microcalcificações benignas e associadas a lesões malignas, e quando existe essa preocupação, a gente tem necessariamente que achar essas microcalcificações. A gente fala bastante de microcalcificações porque quando a gente faz mamografia de rotina, todo ano, a gente encontra muito pequenos grupos dessas microcalcificações, são assim, coisas muito pequenininhas, e isso daí então a gente vai buscar porque o câncer inicial pode estar associado com esses grupinhos de calcificações. Então é o que a gente sempre costumo falar assim que microcalcificação é muito comum a gente achar em mamografia.
Então eu sempre faço a correlação que microcalcificação é que nem mulher. Quando tá cada uma no seu canto, tá tudo bem. Quando elas juntam num cantinho, formam um grupinho, elas vão falar mal do sapato da outra. Mas é encrenca. Aí a gente tem que saber qual que é a fofoca que tá naquele grupo, por isso que tem que fazer biópsia. E daí, esse é o problema, que daí a Tereza pega aquele material, né, e ela tem que decidir se aquilo está associado a um câncer ou não está. E é uma coisa objetivo. Muito é um trabalho de Sherlock Holmes, né? É ficar atento. Isso demora. Demora, e tem que ter muita paciência, tem que ter muita vontade de encontrar essas calcificações. E quando a gente faz uma série de cortes em 5, 6 níveis e eu não encontro, eu telefono para a doutora Cristiane e digo: Cristiane, eu preciso da tua ajuda. O que nós podemos fazer? Vamos radiografar esse bloco para ver em que altura desse bloco essas calcificações estão, ou se elas não estão mais no bloco, porque pode acontecer delas não estarem mais no bloco e daí eu estou procurando alguma coisa que já não existe mais. O que justifica essa ausência das calcificações que foram detectadas no exame pós-biópsia pela radiografia? Às vezes a navalha, ela expulsa as microcalcificações. Existem trabalhos que relatam que se esse material fica mais de 48 horas na formalina, essas calcificações vão desaparecendo. Então, isso é muito importante, porque senão a gente vai estar procurando algo que não está mais ali. Então, patologia mamária, a gente precisa de uma relação muito, muito estreita com o radiologista, com o clínico. É um trabalho em equipe, para que a gente possa oferecer um resultado adequado. E quando isso acontece de não achar as microcalcificações, aí o resultado vem, não tem a microcalcificação e o que faz depois? Então esse é o trabalho do radiologista. Ele não é só fazer a biópsia, depois da biópsia ele vai correlacionar imagem, né, a clínica da paciente e o exame do patologista. Se isso não concordar, ele também não vai concordar com o resultado e ele vai ter várias opções. Uma delas, vai repetir a biópsia ou ele vai solicitar uma biópsia cirúrgica, né? Então o cirurgião vai tirar um pedacinho maior para a gente ter certeza que ali não tem nada maligno, né? Então o radiologista, o trabalho dele não termina na hora que termina a biópsia, né? Ele só vai terminar o trabalho dele depois que ele fizer a correlação entre os achados a clínica e os achados de imagem de patologia, tá? Então isso é muito importante. Uma coisa, e acho que já que a gente está falando disso, é muito importante que a Tereza explique pra gente o que é o exame imunohistoquímico, porque a gente faz a biópsia e depois que vem o resultado, o médico fala: não, vai lá no laboratório de novo, porque eu quero agora um outro exame. Por que já não fizeram aquele exame antes, né? Então é sempre essa pergunta: mas onde que eu vou fazer? É lá na clínica de imagem? É no laboratório? Existem algumas lesões muito complexas onde o patologista não consegue definir com segurança, só com a rotina do laboratório, se aquela lesão é preocupante ou não, se ela é benigna ou maligna. Essa é uma das indicações da gente fazer um complemento com imunohistoquímica para ver se essa lesão é benigna ou maligna. A outra indicação da imunohistoquímica é quando a gente tem nódulos que são malignos. As células cancerosas, elas produzem algumas substâncias e expressam proteína na sua superfície, e essa proteína caracteriza, primeiro, que essas células são realmente de doenças da mama, e se elas respondem, se elas são dependentes de hormônio ou não, e se respondem a determinado tipo de drogas. Então a gente chama isso de painel de fatores preditivos e prognósticos. Preditivos de resposta a tratamento, dizendo se esse tumor vai ser tratado com bloqueadores hormonais, ou se há necessidade de fazer tratamentos adicionais ou com drogas que a gente chama de terapia-alvo. Essa é a principal função. Como é feito esse imunohistoquímico? O que você faz?
O que a gente faz? Como que é feito? A gente ele demora bastante, é um exame complexo que precisa ser feito em condições ideais. Para que eu possa fazer e até oferecer para a paciente o exame, eu tenho que ter o resultado da biópsia. Então, o material tem que estar pronto da biópsia para eu poder fazer a imunistoquímica. Uma coisa importante é que a maior parte dos convênios, ele não libera esse exame sem que haja primeiro a comprovação de que a lesão é maligna e necessita dessa complementação. Caso contrário, quando existisse uma alta suspeição, a gente poderia já adiantar esses passos e fazer, não concomitantemente, mas imediatamente após o resultado da biópsia. Tá? Ele é um exame, é um outro exame que é feito em cima da biópsia. Então, é um processamento especial, é uma reação antígeno-anticorpo, e ela pode ser feita tanto manual, nós usamos a parte totalmente automatizada da imunistoquímica, que ela é mais segura, porque ela é totalmente uniformizada, e os resultados, eles variam entre 10, pode ser de 7 a 15 dias, porque a gente já prevê em alguns casos onde há necessidade de repetir essas reações, quando a gente tem resultados que suscitam alguma dúvida, porque é muito importante que a gente ofereça um diagnóstico confiável para essas pacientes, porque é isso quem vai orientar o tratamento e o prognóstico das pacientes. Então, para o prognóstico é saber, né, qual a chance, né, daquele tumor ter uma recidiva, o quanto, né, que você vai poder utilizar, né, de medicação diferente para aquele tipo específico de tumor. Né? Exatamente. Isso é muito importante. A gente recebeu várias perguntinhas pelas redes sociais. E então, mas antes de responder essas perguntas, eu gostaria para aproveitar esse assunto, de fazer mais uma pergunta. Quando vem o resultado da biópsia e vem ali, para fazer a melhor avaliação da lesão, eu preciso retirar essa lesão. A gente recomenda a exérese, né, que é a retirada cirúrgica da lesão. Quais são esses casos, né, que ele está em cima do muro, a gente não sabe, pode ser que tenha coisa mais séria ali, que ainda não foi visto só com a biópsia. Como que isso existe uma gama de lesões que entram nessa área cinzenta da patologia mamária. E isso acontece se a gente usar tanto a punção aspirativa quanto a biópsia por fragmentos com agulha grossa e até a mamotomia. São as lesões ricas em muco, as mucoceles, as lesões fibroepiteliais que têm estroma celular, que exigem um diagnóstico diferencial, as lesões estromais e algumas lesões vasculares. Então, lesões que, assim, as lesões também têm, né, uma atipia, né, quer dizer, o núcleo não está... Exatamente, eu esqueci das lesões com atipias discretas. Que em volta você pode ter, ela não é um câncer, mas em volta você pode ter. Exato. Então, às vezes, a gente tem que mandar para... Exatamente, são as lesões que são proliferativas e que não permitem que só com aqueles fragmentos a gente exclua de forma absoluta a possibilidade de uma lesão mais grave na vizinhança. A gente costuma dizer que essas lesões, elas carregam consigo um potencial de subdiagnósticos e por isso que elas precisam ser cisadas, porque com uma frequência até de 30% elas têm nos seus arredores lesões de maior gravidade ou de maior potencial. É isso que quando a paciente pensa, fala, mas por quê? Porque a gente sempre explica que, dependendo do resultado da biópsia, ela pode mesmo assim ter que, mesmo a lesão sendo benigna, ter que ir para uma cirurgia, né? Então ela fala, mas por quê? Porque a biópsia deu errado? Não, porque existem lesões que vão indicar essa cirurgia, né? Então, porque não, você mesmo pode ter mais benigno, coisa escondida. Escondidinha. Pode ter coisinha escondida em volta daquela área, né? Então tá. A gente recebeu algumas perguntas pelas redes sociais. A primeira, eu escolhi a ordem das perguntas, não são a ordem com que as perguntas chegaram, né? Então a primeira, ela não é bem relacionada à biópsia, mas eu vou responder porque eu que introduzi o assunto de BIRADs. Então foi perguntado se existe BIRAD 0. Existe sim. Isso é quando o médico pede um exame e esse exame ele não é suficiente para a gente avaliar a lesão. Por exemplo, pede uma mamografia, a mamografia aparece um nódulo. Eu sei que é um nódulo, mas eu não sei se ele é um cisto, se ele é um caroço, que tipo de nódulo é esse.
Então eu preciso do ultrassom para poder explicar, para poder esclarecer melhor essa lesão. Tá? A próxima pergunta: qual a importância de escolher um radiologista e patologista especialistas em mama? Olha, acho que... Segurança, né? Esses profissionais se dedicam mais, estudam mais esse assunto, né? E toda vez que você se dedica, você consegue... você tem, assim, primeiro, você gosta de fazer aquilo, né? Então você vai ler mais, vai estudar mais sobre isso, né? E então você consegue fazer mais diagnóstico do que... Não que os outros não vão ter, os outros também vão fazer o diagnóstico, né? Mas a especialidade traz alguns recursos a mais. Que a gente vai escolher aquele médico que estuda mais aquele assunto, né? Mesma coisa, eu não vou no clínico geral se eu tô com um corrimento, né? Eu não vou no ortopedista para ver uma dor de barriga. Na radiologia funciona mais ou menos da mesma forma, e a patologia também. Eu acho que as coisas funcionam em relação a quanto mais você vê e quanto mais você faz, mais experiência você adquire. E essa experiência você estuda mais e você vai vendo coisas. Eu costumo dizer que as células conversam comigo. Eu olho a lâmina e digo assim, aquela célula está me dizendo alguma coisa. E depois de um certo tempo, eu coloco uma lâmina no microscópio. Eu tenho assim os hints, sabe, as dicas, assim, eu vou encontrar alguma, e a gente sabe, porque isso é a familiaridade, de tanto andar de bicicleta, você às vezes consegue andar até de olhos vendados, né? Então é a familiaridade que a gente tem com o assunto e o prazer que a gente tem em estar tentando sempre ir além e estudando mais e sempre tentando se reciclar, para poder oferecer o melhor com segurança. E a medicina está aumentando muito, né? O conhecimento está só se ampliando, né? Então, o que a gente conseguia estudar, né? Hoje, por exemplo, numa matéria de anatomia patológica, hoje um semestre não é possível mais. Não, é só a gente também ver a história da radiologia, né? Até algum tempo atrás não existia nem a mamografia. A partir do momento que se teve o advento da mamografia, os radiologistas passaram a fazer diagnóstico de lesões que eram praticamente desconhecidas. Então, se a gente for ver na literatura, o índice de carcinomas que foram diagnosticados após a introdução da mamografia como método de rastreio e diagnóstico é exponencial, é de 500 vezes. Isso até entra uma outra pergunta que a gente recebeu, se a ressonância substitui a mamografia. Cada exame tem a sua indicação, né? Nenhum exame substitui o outro, todos eles se complementam, que nem a gente aqui, né? Exatamente. O mastologista, o patologista, o radiologista, né? O bom médico que mexe com imagem é aquele que sabe unir todos os métodos, né? Então esse quando a gente consegue obter o melhor, tirar o melhor de cada um. É quando você consegue tirar o melhor da mamografia, correlacionar com o ultrassom e com a ressonância, né, com todos os métodos. E gente, não se assustem se só aparecer problema em um dos exames, porque isso acontece. Pode só aparecer na mamografia, pode só aparecer no ultrassom, ou pode só aparecer na ressonância. Porque eles trabalham, né, com tecnologias diferentes. Uma outra perguntinha, todo resultado de biópsia vai para o patologista? O resultado da biópsia deve... Toda biópsia deve ser encaminhada e avaliada por um patologista, com certeza. Essa eu acho que a gente já respondeu durante a discussão, mas eu vou perguntar assim mesmo. Quanto tempo leva para sair o resultado da biópsia e qual o índice de certeza? O índice de certeza está intimamente relacionado à correlação que a gente faz com o aspecto da radiologia. Se existe essa correlação, o índice de certeza é muito alto, muito alto. Tá? Se não existe essa correlação, há necessidade de prosseguir essa investigação, como a doutora Cristiane já explicou, ou repetindo a biópsia, ou fazendo a excisão da lesão, porque essa correlação é que nos dá a segurança. Eu costumo dizer que a gente tem um tripé. Esse tripé, a gente pode usar a clínica, né?
com lesões palpáveis. É lógico que nas lesões impalpáveis a gente não tem a clínica, mas a gente sabe que existe a lesão impalpável, tá? Então ela funciona como um dos pontos do tripé. O aspecto da radiologia em si e a patologia. Se a gente tem esses três pontos concordantes, eu tenho sustentação para diagnóstico. Se eu tenho um bipé, ele não para. A coisa cai por terra. Então, daí a gente tem que recomeçar a investigação praticamente do zero, né? Reconsiderar todos os pontos. A corbiópsia tem uma sensibilidade muito alta, é a biópsia de fragmento. Né? Já a punção aspirativa tem limitações que são próprias do método e por isso que com o advento da biópsia com agulha grossa, a punção realmente ela hoje em dia tem finalidades muito restritas e em situações muito especiais. Uma pergunta que as pacientes sempre fazem na sala, né? Tem uma outra pergunta aqui, mas eu vou emendar esse assunto, né? Porque a gente viu que a pistola ela faz um barulhinho de grampeador. E às vezes a gente repete isso 2, 3 vezes, 4 vezes e as pacientes ficam apavoradas. Mas me furou tudo essas vezes? Não, é tudo pelo mesmo furinho. A gente só repete, né? Para poder fornecer mais material para análise, para melhorar a performance do exame, exato. Tem uma pergunta que várias pessoas fazem, e uma pergunta para a Tereza, né, que é um medo. Então se eu fizer a biópsia, meu câncer vai se espalhar? Não, não. É uma pergunta que as agulhas são muito delgadas e a chance disso ocorrer é infinitamente pequena. A gente pode dizer que não que ela não exista, mas é infinitamente pequena e o que a literatura coloca e a gente vive em experiência é que a biópsia é o padrão ouro para você fazer diagnóstico. Você não tem outro método que substitua a biópsia. Então, mesmo que existisse esse risco, não existe outra alternativa, mas o risco é infinitamente pequeno. Não, e quanto é melhor você não precisar ir para um centro cirúrgico para ter um diagnóstico, né? O cirurgião pode planejar com antecedência aquela cirurgia. Meu Deus, depois de, né? Eu peguei a fase que não tínhamos isso, né? Então, exatamente. Como é difícil, às vezes, a gente levar o paciente para o centro cirúrgico e não conseguir retirar a lesão. Né? Isso entra numa outra pergunta aqui até, porque quando a pessoa faz a biópsia cirúrgica, tem toda aquela recuperação de cirurgia, Então me perguntaram quais os efeitos colaterais após a biópsia? O que pode acontecer, normalmente é um pequeno hematoma, fica um pouquinho roxinho só, né, no local ali é um pontinho, né, é um furinho. E ali fica um pouco roxo. Né? Pode ter um sangramento maior e fazer um pouquinho mais de hematoma? Pode, mas raramente hematomas precisam ser drenados, né? O caso de infecções é muito, muito raro mesmo. Então, a biópsia realmente é bastante segura. Não tem problema de fazer, né? Não tem assim... o importante é fazer o gelo, né? É ficar em repouso. De preferência trazer alguém junto. Eu não vou estar dirigindo. Já tem o esforço do braço. Tá nervosa já antes, chega aqui nervosa, né? Então, as pessoas chegam bastante nervosas por alguns motivos. Primeiro, se vai doer. Como vai ser depois? Eu vou passar mal, vou poder trabalhar, não vou poder trabalhar. E do resultado. Né? Eu estou fazendo biópsia porque eu estou com câncer? Estão suspeitando que eu estou com câncer? E como toda boa mulher, a gente antecipa, né? Então, em vez de falar biópsia, a maioria vai dar benigna, não, a minha vai dar maligna e eu já vou ficar careca. E isso é apavorante, né? Então, é horrível. Então, mas a gente sabe que não, a maioria das biópsias não vão ser positivas. Né? O índice é de cerca de 30% positivas e 70% negativas. Né? Então, até da biópsia, de você estar com câncer, ter um nódulo na mama e aquilo ser câncer, e você vai ter que fazer um tratamento, tem um longo espaço, né? Eu sempre falo que a gente, na radiologia, a gente é bem preconceituoso, assim, porque a gente julga pela aparência. Então, a gente vai julgar a lesão por aquilo que a gente acha pior. E
não vamos deixar o que a gente acha que tem uma aparência ruim ali. A gente vai fazer a biópsia para a doutora Tereza esclarecer para a gente e falar com segurança. Não é nada, né, gente? Sim. Dá para ficar tranquilo e fazer seu acompanhamento. E assim, eu acho que até para diminuir a ansiedade, a gente como mulher e eu como médica, hoje em dia a gente encara o câncer de mama de uma forma um pouco diferente do que alguns anos atrás. A gente tem inúmeros recursos, os tratamentos são tratamentos que conservam a maior parte da mama e eu acho que a gente sempre tem que tentar ver assim, o número enorme de ferramentas que a gente tem hoje em dia que vão poder auxiliar as pessoas que estão sendo comprometidas com esse tipo de alteração, né? E com até o resultado da imunistoquímica tem câncer que a gente sabe que trata só com comprimido. Só com comprimido, exatamente. Então, é uma doença, a gente encara hoje em dia como uma doença crônica, né? Até veio outra pergunta aqui. O número de pessoas com câncer pode ser um sinal de um diagnóstico falho em resultado de um falso negativo ou a incidência é o mal do século? Olha, realmente, isso é uma pergunta, que pergunta. O câncer de mama ele é realmente uma doença de países industrializados e desenvolvidos. Então, se a gente for ver no nordeste do país e no sul do país, a incidência é muito distinta, né? Então, nos locais onde existe maior desenvolvimento, a incidência é bem maior. Só que também as pacientes que moram em países, em locais que têm um bom grupo médico, um bom tratamento, elas têm uma chance maior de sobreviver do que aquelas que não têm acesso o acesso, à saúde. Então, a gente não fornecer, né, um serviço de qualidade reduz a vida dessas mulheres. Com certeza. Né? A gente poder oferecer um serviço de qualidade, isso está nos Estados Unidos tem inúmeros trabalhos mostrando, né? Que a população que não tem acesso, inclusive nos Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos, estados que não tem um hospital bom para câncer, essas pacientes morrem mais. E então, mais como cedo, é né? importante a gente oferecer em todas as cidades, né, ter um grupo especializado que possa atender adequadamente essas pacientes. Um grupo dedicado Um grupo dedicado. Né? Isso a gente é muito interessante, né? Assim, a preocupação, isso é uma preocupação até mundial, né? De ofertar realmente um serviço de qualidade. Na Itália existia um programa do Veronese que eles levavam a equipe para fazer as biópsias, né? Porque o tempo que essa paciente vai levar, muitas vezes, né, é importante. Não é que é urgente fazer biópsia, né? Não vai mudar aquela lesão dentro de um mês, dentro de 2 meses, não vai ter uma mudança. Então, não precisa ficar desesperado. Não é uma coisa... Mas também eu não posso ficar esperando 6 meses, eu não posso esperar 1 ano por uma biópsia, né? Tendo aquele diagnóstico, eu tenho que tomar providências para ir fazer a biópsia. Eu não posso ficar esperando aquilo aumentar, né? Então, ficar atenta, né? Não, eu tenho que fazer, não preciso correr, não preciso fazer amanhã. Não, mas eu também não posso deixar de fazer e procurar o atendimento adequado. Me diga uma coisa, Cristiane, quanto tempo que demora uma biópsia por fragmentos? Para fazer? Para fazer. Olha, o procedimento em si, 10 minutos, 15 minutos. O que demora, né, tem aquele tempo da paciente preencher todo o cadastro dela, né, o tempo que ela vai esperar depois do procedimento, ela vai ficar aguardando um pouco, mas o procedimento em si geralmente demora mais liberar no parte convênio. burocrática. Não, eu acho assim que a gente demora, acho que até mais, sabe o que é? Pela ansiedade da paciente. Muitas vezes a gente não pode começar o procedimento enquanto a paciente não está calma, não está assim, né, porque ela fica muito ansiosa e aquilo impede a gente. Então a gente conversa bastante antes para que ela se sinta à vontade, para que a gente possa começar. Isso que demora. Eu acho que a gente precisa da cooperação da paciente, né, ela, nesse sentido, né? Ela que uma coisa que a gente sempre fala, que todo mundo entra na sala, já entra meio assim, ai, doutora, eu tô com medo. Aí a gente fala, ainda bem que tá com medo, sinal que não é robô, né? Daqui uns anos eu não sei se ele não vai saber que é robô. Porque todo mundo tem medo, gente. A gente tem que ter coragem de enfrentar e não deixar passar o tempo para não perder um diagnóstico. E assim, frisar que o grupo que faz mamografia de rastreamento, né, tem uma taxa de sobrevida melhor do que o grupo que não faz. Então, as mulheres que fazem mamografia morrem, né, vivem mais do que as que não fazem. Cris,
como é feito o agendamento da biópsia? O que eu preciso fornecer ao médico? Olha, a gente pede que venha, ou mandem os seus exames na clínica, porque o radiologista que vai executar o procedimento vai analisar aqueles exames, ver qual é o método que melhor identifica a lesão, planejar o procedimento, escolher o material que ele vai fazer. Então, se ele não fizer isso, muitas vezes a paciente chega na clínica e não pode executar, o radiologista não pode executar, porque aquela não é a sala adequada, não dá para fazer por ultrassom, tem que fazer por mamografia, e isso é uma determinação do radiologista, né? Por mais que o mastologista, ele com certeza vai saber também, mas ele muitas vezes não vem direto do mastologista, né? E muitas vezes acontece da gente ver o exame, fala assim, olha, o mastologista pediu por mamografia, mas essa lesão eu consigo ver no ultrassom. A gente prefere fazer no ultrassom, que é mais confortável, faz deitadinha de barriga para cima, não tem nada apertando a mama. Então, a gente sempre dá prioridade para as biópsias, né? São exames que têm prioridade em todo lugar. A gente não quer deixar ninguém esperando, que espere o menos possível, porque realmente é triste você tá com um diagnóstico desse e você precisa fazer esclarecer isso daí. Mas tem esses passos, é importante. Isso vai economizar assim, tempo da paciente e do médico, né? Tá tudo preparado, ela vai chegar, vai fazer o seu e vai reduzir a ansiedade também. Tá tudo certo para ela. Né? Quando vem agendar a biópsia, a gente fornece um questionário também, as orientações que devem ser lidas, não somente assinadas, né? O consentimento. Eu escrevo, vou deixar tudo e esse questionário também, o paciente fala pra gente qual a medicação que é utilizada, a gente vai orientar qual deve ser suspensa. Algumas medicações a gente não tem autoridade para falar para de tomar, então vai ter que procurar o cardiologista, procurar o seu clínico para ele autorizar e trazer uma cartinha para a gente falando que ele autoriza que essa medicação seja suspensa. E nesse consentimento tá ali informando tudo que pode acontecer, né, durante a biópsia, depois da biópsia. Então é importante que você leia com antecedência, se prepare e venha tranquila para fazer o procedimento. Trazer um acompanhante, o sutiã apertadinho, isso aí. Né? Depois da biópsia, né? Todas essas informações você vai receber no agendamento. Né? Às vezes a ansiedade, quando não permite nem que a paciente entenda tudo aquilo naquele momento, por isso que a gente dá por escrito para que você leia no momento mais tranquilo. Né? Que é muita informação, muitos procedimentos que as pessoas não estão acostumadas. Né? Para a gente é normal, mas para a maioria das pessoas não é. Bom, acho que o que vocês gostariam mais, vocês... Eu acho que deixar claro que a gente está terminando essa live agora, mas as perguntas podem continuar chegando, que a gente vai respondendo pelo Facebook, pelo Instagram, a gente pode, dependendo da quantidade de perguntas, programar outra live, outros assuntos, se quiserem sugerir outros assuntos também. Né? Isso é interessante. Seria interessante para a gente conversar, né? E a gente queria agradecer muito, né? A Tereza, parceira por tanto tempo, né? E a gente queria agradecer a presença muito importante, né? Que você informou para a gente. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de a gente poder ajudar os pacientes a tirar um pouquinho dessa ansiedade e esclarecer para elas. Eu acho que a dúvida é muito pior do que a certeza, né, de qualquer coisa. Então, a gente trabalha em equipe, né, e é para poder ajudar vocês. Obrigada, Cristiane. Obrigada. Obrigada.